Olá pessoal, muito bem-vindos aqui de volta, sou o Dr. Sandro Bon, aqui no canal Wiki-Odonto 32 no quadro Dicas do Bon. Roda a vinheta. E aí pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto complexo. É um caso clínico que eu trouxe de difícil dissolução, porque envolve comprometimento estético, tanto da estética branca, que seria os dentes, como da estética vermelha, que é contorno de margem gengival. Então, nesse caso, a gente tem esses dois problemas para solucionar. Então, se você está interessado em saber sobre esse assunto, é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então vem com a gente. Desafio estético de um caso clínico. Já para começar logo de início, a gente já mostra logo qual é o grau de dificuldade. Então olha só, paciente com dentes e uma restauração provisória no dente 11 sobre um implante. Então o paciente chegou para mim, já tinha essa provisória aqui instalada sobre o implante, mas de imediato vocês já podem perceber que ele tem uma deficiência de contorno da margem gengival, tem um espaço aqui entre os incisivos centrais pela perda da papila, que é o que a gente chama de black space, né? Na verdade fica esse espaço escuro por causa do fundo da boca, né? E que é completamente antiestético, dá pra gente ver. Além disso, o paciente com um sorriso muito alto, que mostra todo esse defeito. Então, de difícil resolução. Se fosse um caso em que a gente tivesse um paciente com perda de todos os dentes, poderia se pensar em implante, osteotomia, outras situações que contornassem essa situação. O problema é que esse caso é um caso híbrido, ou seja, a gente tem dentes, tem perda de um único elemento dentário que já foi instalado o implante, mas a gente tem perda óssea e, consequentemente, também mudança do contorno desse perfil gengival. Como solucionar? Vou mostrar para vocês. É só acompanhar aqui que vocês vão ver. Mas vamos fazer uma análise estética global do paciente? Vamos ver como é o sorriso desse paciente? Opa, olha só, muito difícil esconder esse defeito estético do paciente. E é um paciente que tem um sorriso gengival, né? Tem um sorriso alto, uma linha de sorriso alta. E é difícil de solucionar. Vamos ver aqui o que a gente pode melhorar em termos de diagnóstico para aí sim pensar num plano de tratamento. Como que a gente vai pensar num plano de tratamento sem um correto diagnóstico? Eu sempre bato nessa tecla, né? É importante a fotografia, é importante os exames complementares, radiografias, tomografias, que hoje está muito fácil da gente ter acesso a esses exames, basta a gente conhecer, e se a gente não conhecer, se aprimorar. Daí o principal motivo aqui do canal, da gente estar sempre trocando ideia, para que a gente possa evoluir. Todo mundo está sempre numa curva de aprendizagem. Eu estou um pouquinho na frente aí em termos de quem está se formando agora. Você que acabou de chegar aqui no canal, de repente é recém-formado, mas eu continuo numa curva de aprendizagem, sempre. E aí por isso que a gente sempre fala, é importante colocar os comentários, não existe dúvida boba, não existe dúvida burra. Tem muita gente que fala assim, não escrevi nada porque minha dúvida era muito boba. E às vezes é uma dúvida que várias pessoas me perguntam. E eu também não sei responder tudo. Então, uma vez colocado aqui a pergunta, ou a sugestão, ou a dica por vocês, essa interação minha, ou até sobre um outro assunto, uma outra especialidade, eu convidar um colega, você pode dar um alô lá sobre aquele comentário, você que atua mais em outra especialidade, o que você faria de diferente? Então é sempre importante essa interação. Então vamos lá, conseguindo aqui agora uma fotografia intraoral com os lábios afastados para a gente mensurar aí o grau do problema
e pensar nas possibilidades de solução. Então, como eu disse, né, o caso já tinha sido operado, já tinha sido feito enxerto ósseo. A origem do problema, esse paciente, ele sofreu um acidente de bicicleta ainda quando adolescente, criança para adolescente. Ele bateu com os dentes da frente, né, os incisivos, no guidão da bicicleta, se eu não me engano, e fraturou o central. Depois teve reabsorção, acabou que chegou a esse ponto com a perda óssea. Logicamente que a condição dele ainda era pior do que essa daqui. Ele também tinha desalinhamento dentários também, que aqui nesse momento ele já tinha passado pelo tratamento ortodôntico. Doutora Isabela Braga que fez esse tratamento ortodôntico desse paciente, e ele chegou para mim nessa condição para tentar resolver a parte estética. E aí o desafio, né? Por isso que eu coloco aqui embaixo aqui, ó, desafio estético, porque não é um desafio fácil de resolver. Não basta você ser protesista, você tem que pensar numa solução que minimize ou disfarce esse grande defeito que ele tem, e com as limitações biológicas do caso, nos levou a pensar numa solução alternativa que não é corriqueira, não é do dia a dia. Apesar de já estar descrito na literatura, a gente vai fazer uma solução para esse caso que não é do dia a dia. E aí espero que vocês, quem ainda não assistiu esse caso já apresentei em congresso, já apresentei em várias minhas aulas aqui. Alguns colegas que estejam assistindo aqui já podem ter visto esse caso, mas você aqui, ó, vou falar com você que está chegando agora, que não me conhece, Dr. Sandro Bon, é um caso bastante interessante, então fique aqui até o final para você ver qual foi a solução dada. Então, diante disso, a gente partiu para melhorar a estética branca antes. Como? Vamos fazer clareamento dentário dos outros dentes em si, não o dente a ser restaurado, vamos fazer clareamento dentário, a gente utilizando aqui um clareamento de consultório, associado também ao clareamento caseiro, e aí a gente chegou a essa condição de clareamento, tá? Então clareamos os outros dentes e vamos pensar agora na solução restauradora para resolver a estética branca e a estética vermelha. Como que a gente vai fazer isso? Na estética branca, eu já falei em outros vídeos aqui de como a gente melhorar a questão de substrato dental. A gente pensou para esse caso fazer uma coroa total sobre implante no dente 11, um laminado cerâmico no dente 21, para quê? Para a gente mudar a forma do dente e fechar esse espaço aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, esse espaço negro aqui. A gente vai melhorar o contorno mesial desse dente com um laminado cerâmico no 21 e 2 laminados cerâmicos também no 12 e no 22. Só que a questão do substrato dental, como a gente já falou, e aí eu vou pedir para colocar um card aqui, o pessoal da técnica aí mais uma vez me ajudando, bota um card aqui sobre o vídeo que a gente fala de como equalizar, de como melhorar substrato dental em casos híbridos, onde a gente tem coroa total e laminados cerâmicos. Então, você que não está familiarizado com esse assunto, vai ter um card aqui para vocês serem direcionados lá para o vídeo que fala especificamente de como fazer isso. Então, voltando para cá, nesse caso aqui, ó, a gente fez um abutment em cerâmica. O abutment está aparafusado sobre o implante, e esse abutment aqui, ele foi preparado pelo laboratório, não fui eu que fiz isso, o laboratório que fez um preparo como se fosse um preparo para o laminado cerâmico que vai entrar no dente 21. Exatamente para quê? Exatamente para que o laboratório consiga trabalhar com espessuras semelhantes de material. Então ele vai fazer um laminado cerâmico para o dente 21 e ele vai fazer também um laminado cerâmico que vai ser cimentado sobre esse abutment personalizado, mas com as mesmas espessuras. Por que isso é importante? Isso é importante porque uma das coisas mais difíceis de se controlar é o valor.
valor da restauração. Você sabe o que é valor? Ó, vou pedir o pessoal da técnica mais uma vez para botar um card aqui onde fala sobre tomada de cor. E lá a gente discute sobre esse assunto. O que é matiz, o que é croma, o que é valor. Uma das coisas mais difíceis que tem de você acertar é o valor da restauração. Então, tá curioso sobre esse assunto? Clica aí, vai lá, assista e depois bote aí nos comentários se acrescentou na tua vida ou não. Mas voltando aqui para o nosso caso, então, feito isso, instalado aqui o abutment sobre o implante, provando aqui, ok, agora a gente vai cimentar as restaurações. Como eu acabei de dizer, esse abutment é de cerâmica, uma cerâmica tipo IMAX, portanto uma cerâmica condicionável. Então eu vou cimentar um laminado cerâmico, uma faceta cerâmica, então eu preciso condicionar a superfície cerâmica tanto do abutment como da superfície interna da cerâmica. E qual é o ácido para você condicionar superfície cerâmica? Ácido fluorídrico. Então aqui eu tenho que ter cuidado com esse ácido fluorídrico para que ele não vá nem para os dentes vizinhos e nem para tecido mole. Então aqui a gente está protegendo os dentes vizinhos com uma fita tipo Teflon para que esse ácido não vá para os dentes laterais. E eu não vou jogar água sobre esse ácido na hora de removê-lo de cima desse abutment. Eu vou pegar, olha que dica interessante, você que é endodontista está familiarizado com isso, mas as outras especialidades de repente não. Pega uma cânula de aspiração de de endodontia, uma cânula daquela mais grossa e você faz toda a aspiração desse ácido aqui sem que ele se espalhe. E aí sim, depois que você removeu todo o excesso desse ácido, aí você coloca uma gaze e com spray de água você acaba de remover o excesso. Vocês podem perceber que o caso está com isolamento absoluto. Aqui vocês estão vendo um lençol de borracha azul, né? Para que também não vá para a língua do paciente. Então, removido todo esse excesso de ácido fluorídrico, vamos lavar, secar e passo seguinte, a gente vai aqui mostrando, né, essa lavagem já depois de removido todo o excesso, como eu acabei de exemplificar. Então a gente vai lavar, lavou, vamos secar. Depois de seco, a gente vai aplicar um ácido fosfórico. Ácido fosfórico em cima da cerâmica não vai fazer nada, absolutamente nada, além de promover uma limpeza, basicamente. Mas no dente 21, que eu tenho muito esmalte preservado, eu preciso condicionar a superfície de esmalte. Para quê? Para que depois eu aplique um adesivo e aí sim eu tenha uma cimentação adesiva. E é isso que a gente está fazendo. Então, depois de condicionado o dente 21, a gente vai lavar e secar. Então eu tenho duas superfícies diferentes condicionadas. A superfície sobre o dente 11 é uma cerâmica, então sobre a cerâmica a gente aplica o quê? Que tipo de adesivo? Qual o tipo de união química, que é agente de união química, melhor dizendo, que a gente vai aplicar para depois fazer a união química ao cimento? É o silano, não é isso? Então sobre o abutment eu vou aplicar silano e sobre o dente 21 eu vou aplicar um sistema adesivo convencional. E aí existem vários sistemas adesivos. Nesse caso aqui, eu estou usando um sistema adesivo convencional. Então fiz ácido fosfórico, sistema adesivo convencional. Não vou usar um sistema adesivo autocondicionante nesse caso. Por quê? Eu não tenho possibilidade aí de sensibilidade pós-operatória. É muito incomum acontecer sensibilidade pós-operatória nos casos de cimentação de laminado cerâmico. Onde é que acontece com mais frequência a sensibilidade pós-operatória? Nos casos onde a gente tem muita dentina exposta. Então, não é o caso aqui, tá? Então, feito isso, a gente vai remover o excesso com jato de ar, depois a gente vai fotopolimerizar o adesivo. Silano não é fotopolimerizável, né? E aí sim, aqui cimentado os dois laminados cerâmicos. No dente 11, que está um laminado cerâmico sobre o abutment,
E no dente 21, um laminado cerâmico cimentado sobre o dente. A gente pode ver aqui no meio, os dois laminados cerâmicos cimentados. Uma vez cimentados esses dois laminados, a gente resolveu, digamos assim, a gente melhorou a condição estética branca, né? Melhoramos essa situação de espaço, daquele black space que tinha aqui, ó, no meio dos dois centrais, a gente melhorou. Mas é claro que a gente não tinha pretensão de resolver essa situação por completo. Por quê? Porque é um defeito de falta de contorno gengival. Eu não posso simplesmente substituir a área de contorno gengival por estética branca, por dente, senão eu vou ficar com um dente completamente amorfo, digamos assim, né? Não dá pra gente mudar a anatomia dentária. Então, feito isso, a gente tem essa condição do sorriso do paciente. Então, vamos lá. A estética branca tá melhor? Tá melhor, mas é lógico que esse não é o tratamento total proposto para ele. A gente precisa agora entrar na situação de resolver a estética vermelha. Para esse caso, a gente optou por fazer uma gengiva artificial, que na literatura está descrito como epítese. Então, é uma gengiva artificial feita de resina acrílica termopolimerizável, feita no laboratório. Então, após a cimentação dos laminados cerâmicos, eu vou moldar esse caso, moldar com silicone de adição, mandar para o laboratório juntamente com fotografia, escolha de cor de tecido mole, e aí sim o laboratório vai me confeccionar uma epítese, que é uma gengiva artificial em resina acrílica. Feito isso, o laboratório vai mandar para a gente. Gente, não vem redondo. Por melhor que seja o laboratório, você como dentista precisa conhecer das características de anatomia de gengiva também, não só de dente. Então, caracterização de superfície, imitando essa condição da gengiva, ela vai precisar ser feita na boca. Eventualmente, você vai precisar reembasar essa epítese na boca também para dar uma melhor adaptação. E a retenção que vai acontecer aqui, ela vai se dar de vestibular para palatina. Mas a gente consegue essa condição final. Então, o paciente não tem problema aqui de falta de retenção, porque ela fica muito bem adaptada, e a gente conseguiu nessa situação resolver estética branca e estética vermelha com esse artifício. Então vamos ver agora uma situação de sorriso do paciente, o sorriso social do paciente. Essa era a condição inicial do paciente, e com essas duas intervenções, que foram 2 laminados cerâmicos para resolver a estética branca e a epítese para resolver a estética vermelha, a gente vai chegar nessa condição de sorriso do paciente. Então é algo bastante inusitado esse tipo de solução. A gente vê muito, e aí vou falar com vocês aqui agora diretamente, que a gente vê muito implantodontista ou protesista tentando resolver todos os casos de maneira fixa, né? Muitas vezes por solicitação do paciente, de maneira fixa. Então, muitas vezes sobre implante é utilizado uma gengiva, uma PF3. O que é PF3? É uma prótese fixa, onde você está substituindo dente e parte de gengiva feito em cerâmica, mas que não vai conseguir dar uma adaptação, um disfarce, digamos assim, estético para todos os casos. Ou se conseguir disfarçar esteticamente, muitas vezes dificulta o processo de higienização, e aí você pode ter complicações no pós cirúrgico, no pós-operatório, não só imediato, mas na vida do paciente com dificuldade de higienização, podendo ter uma periimplantite ou uma gengivite nos dentes vizinhos. Então essa solução é uma solução removível, que permite ao paciente remover essa epítese para higienizar,
e depois reposicionar. Ele tem um relato dele dizendo que não dificulta em nada na fala, na alimentação. Ele não tem preocupação de que isso vá soltar. Logicamente que bem feito. E eu não vislumbrei nenhuma outra alternativa que pudesse resolver esse caso esteticamente de maneira tão adequada e tão necessária, visto que o paciente tem um grau de sorriso extremamente elevado. Eu tenho certeza que o paciente ficou muito feliz e espero vocês aí nos comentários, né, se essa solução agrada a vocês e se vocês têm aí uma outra alternativa, teriam uma outra alternativa para solucionar esse caso. Bom, isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês estejam gostando das Dicas do Bom. A gente já está na 2ª temporada, mas tem vários vídeos aí falando sobre vários assuntos e que espero vocês nos comentários. Alô, você que está aqui até o final, e aí? O que vocês estão achando também do canal aí sobre os podcasts? Pode colocar aqui nos comentários também. Tem dicas sobre assunto novo que gostaria de falar? Também pode colocar aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curte. Tem amigo que você acha que pode ajudar? Compartilhe. E se você gostou muito desse vídeo, tem tipo uma bandeirinha aqui do lado que você pode clicar e salvar o vídeo. Isso também é interessante porque lá no futuro, se você quiser revisitar esse vídeo de maneira fácil, ele fica disponível para você também de maneira mais fácil de achar. Um abraço, um beijo no coração de você que está comigo aqui até agora. Espero vocês em próximos vídeos. Tchau, tchau.